que alegria recebê-los. Eu sou uma admiradora do trabalho de vocês. Então, Aline, Sig, que vem durante tantos anos, né, acompanhando os nossos trabalhos, nos dando suporte na Rede Municipal de Educação. Vocês são artistas, escritores, e, aliás, multi-especialistas aqui em várias áreas, mas sempre muito linkado a essa questão da literatura. E aí esse é um espaço literário para conversarmos sobre essas produções artísticas que dialogam com as narrativas em diferentes suportes e de diferentes formas. E aí eu penso que vocês são referência na nossa cidade. Então vai ser uma alegria conversarmos hoje um pouquinho mais. Quem é a Aline, quem é o Sig, quem é a Companhia Mafagafos? E antes de ser Mafagafos ainda, né, da época que eu comecei a contar histórias na Biblioteca Barca dos Livros, uma biblioteca que existiu aqui na cidade durante alguns anos e que formou muitos contadores, né, de histórias. Eu sou uma das crias da Barca. Bom, a gente agradece o convite e parabeniza também, né, Valesca, pela iniciativa e por já mais de 20 programas já, né, aqui na Biblioteca Central. É uma iniciativa muito preciosa, né? A Mafagafos já existe há uns 13 anos, né? A gente começou em 2012, começamos com a contação de histórias e que a Aline já era contadora, né? Eu comecei a acompanhar ela nas contações, aí fizemos alguns espetáculos e esse foi o começo, né? A gente trabalhava também, estava muito próximo de algumas bibliotecas, da Barca dos Livros, da Bilica, os pontos de cultura na época. Então começamos a pensar em criação de livros. Então já tinha uma história minha que a gente publicou, depois fomos experimentando outros formatos e depois, né, desse processo de muito estudo também, né, conhecendo o mundo da literatura infantil, a gente depois disso partiu também, entrou nos projetos de leitura, né? Talvez a gente possa falar um pouquinho depois as bibliotecas para crianças, para bebês, o ninho de leitura, né, e nesses projetos as formações também, né, para professoras, para bibliotecários e tudo mais. Bom, foi crescendo, né? Então, duas curiosidades. Primeiro, sim, o nome. Mafagafos sempre me chamou bastante atenção esse nome, porque vocês escolheram. E o outro é que eu vejo muito, assim, né, acompanhando a trajetória de vocês, essa articulação com as diferentes linguagens. Vocês compõem também, vocês trazem a parte cênica, esse cuidado assim, com a imagem, né, com a linguagem, mas vocês foram fazendo uma transição e vocês são especialistas na primeira infância. Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses dois pontos nesse início de conversa. Bom, essa história do nome Mafagafos, a gente buscava alguma coisa que refletisse um pouco o que a gente queria com esse trabalho, né? E a gente entende que não tem como trabalhar com infância sem a gente, nós adultos, a gente também se divertir. E uma coisa que lembrava muito a infância, a diversão, a brincadeira com as palavras, eram os trava-línguas, né? Parlendas, adivinhas, todo esse universo, né? Então veio essa ideia, né, do ninho, né, do que é esse Mafagafos, que é uma coisa que vai gerar alguma curiosidade também, e do desafio mesmo dos adultos, né? Precisa falar, precisa, né? Eu tenho curiosidade de perguntar como é que escreve. Então aí a gente já começa uma brincadeira com o adulto que está conversando com a gente, porque as crianças nem questionam, né? Então a gente já fala, já brinca, né? Um ninho de Mafagafos tinha 7 mafagafinhos, quem diz mafagafizar, bom desmafagafizador será. E já lança o desafio e já brinca também, é importante os adultos brincarem, né? Então a gente está nesse lugar, a gente quer sempre se divertir com qualquer trabalho que a gente faça, né? Sendo uma formação, a apresentação para as crianças, para os bebês, se a gente se diverte, a gente está bem, a gente está no nosso propósito, assim, né? Mas ouvindo agora o que a Aline está falando também, né, e ela lembra, a gente sempre, antes das apresentações, a gente falava, ó, vamos nos divertir, né? E pensando sobre isso, né, é a forma que as crianças aprendem, né, através do brincar, né? Talvez a gente não tivesse muita consciência, fosse mais intuitivo isso tudo, né? Mas eu acho que essa ideia de brincar, e aí a gente tem também os
livro-brinquedo, né? Teve sempre muito presente no nosso trabalho. E aí, bom, a primeira infância, né? No começo a gente não trabalhava com a primeira infância, a gente gostava daquela turminha boa, né? Dos 6 aos 10, né? Que a gente faz qualquer coisa ali para eles, assim, eles se divertem, né? Diferente dos adolescentes, né? Que você tem que pensar, tem que ter um trejeito para conseguir se aproximar. E os bebês a gente não sabia o que fazer. A primeira apresentação que a gente fez para os bebês foi um choro. Né? A gente fez uma apresentação para os maiorzinhos lá numa creche, né? Aqui no centro. E ela pediu, agora, você podia fazer para os bebês alguma música e tal? Nossa, foi um desastre. A gente chegou com música, mas foi o primeiro passo. Né? E a partir dali a gente foi se aproximando desse público, estudando, e hoje é o público com o qual a gente faz mais ações, né? E projetos. Eu sou, assim, uma admiradora porque eu acho que vocês são encantadores mesmo. Encantadores não só de bebês, mas de todo o público. E, assim, essa forma como vocês trazem as narrativas, ela é muito especial. É de uma delicadeza e de uma poesia em cada gesto. E eu vou falar que eu amo também a forma como vocês trazem lúdica e, ao mesmo tempo, criteriosa, com essa poesia, com esse cuidado, né, de linguagem literária para as produções de vocês. Eu utilizei esse livro da Aline na minha pesquisa do doutorado, né, além da Aline ter feito formação conosco, com o Literalize, ele contarolando, na verdade. Eu utilizei e eu acho que nós temos aqui na rede e tem servido de referência para muitos professores. Mas eu queria que vocês conversassem um pouco dessa produção. Nós temos alguns exemplares, mas as pessoas não conhecem todos. Então, que vocês pudessem falar dessa trajetória daí da produção, aqui, né, no papel. Então, tá, vamos começar do começo, né? Isso. O primeiro. Primeiro que é esse aqui. Esse aqui mesmo que você mostrou. Quer mostrar ali? Esse foi a nossa primeira publicação, cada um conta de um jeito. A gente fez através do edital do Fundo Municipal de Cultura. E é um livro que teve a distribuição, né? Vocês aqui, com a ajuda de vocês, para todas as escolas aqui do município, as escolas públicas, né? E alguns pontos de cultura também na época, né? Eu acho que é uma publicação de 2000 Foi do 2012. 2012. E a ideia desse livro era trazer um pouco a experiência mesmo da prática, né? Da contação de histórias. A gente da formação, né? De contação de histórias e é bom, assim, ter um material nosso que traz um pouquinho da gente, assim, né? Então, a ideia é muito simples, assim, falar um pouco de técnicas de contação de histórias, mas com histórias, né? Contos populares e cada um conta de um jeito, né? Aqui eu falo como que eu fiz para preparar essa história, ou como que eu faria, e tem muitas formas, né, de fazer. Depois a gente acabou lançando uma segunda edição, porque essa aqui esgotou, e aí a gente fez... o livro é o mesmo, tem alguma revisão, ilustração também, né? Mudou o ilustrador. Esse aqui é da Lu Becalho, esse aqui foi o Fábio Dudas. Bom, depois eu fiquei com inveja da Aline, que ela já tinha publicado, e eu nunca tinha publicado. Aí a gente fez esse aqui, que é o Príncipe Triste, que é um livro ilustrado, um livro infantil, né? E eu tinha feito uma música sobre um príncipe triste, que eu estava brincando, lavando louça, essa história do livro. Estava lavando louça e pensando naquele trava-língua dos 3 tigres tristes, comendo um prato de trigo, não sei o quê. Você vê que quem é boa dos trava-línguas sou eu, não é ele, né? E aí me veio essa frase, assim, era um príncipe muito triste. Porque príncipe também triste, né? Meio trava-língua, assim. E aí me veio a melodia também, daí eu fui escrever, gravei e tal. Largou a louça. Fiz uma história do Príncipe Triste, depois a gente achou que podia virar um livro. Fez a música, né? Isso. Fiz a música e era uma música que conta uma história, né? E aí o Fábio Dudas fez as ilustrações com xilogravuras. A gente gravou um CD, Os Cavaleiros Marginais, que era uma banda lá de Tubarão, né? Bom, aí depois o que veio ali? Depois veio esse. Depois veio o livro de brinquedo. Que aí a gente começou a estudar um pouco mais sobre a criação de livros, e aí a gente comprou um livro que era
a história do livro infantil, né? Isso, e daí nos inspirou muito, assim, porque a gente conheceu, né, nesse livro os antigos chapbooks, que eram esses livros dobrados, né, uma folha grande, mas dobrava e ficava um livro pequeno e vendia muito barato, né, assim, nas feiras. Tipo o cordel, né? Os primórdios do... E aí a gente, com essa ideia, né, de que o livro é um brinquedo que você dá na mão da criança e ela... mas a criança rasga, o bebê bota na boca. Porque está aprendendo a brincar, né? Então precisa entregar na mão esse brinquedo e mostrar como é que brinca, né? Um projeto experimental, na verdade, né? A gente tinha uma história, eu acho, né? Eu tinha uma história rimada. E aí foi o primeiro, que eu acho que é um deles. São 3 livrinhos, né? Que se desdobram. Cada um tem um tipo de narrativa, um tipo de ilustração e um tipo de relação entre com a dobra, né? Aí depois, qual foi o próximo livro? Foi o Boi. Boi Malhado, Boi Dobrado. Que essa ideia aqui, eu vou contar para vocês de onde veio essa ideia também. Foi numa mesa aqui, ó, bem aqui no ladinho. A gente estava numa reunião aqui, eu acho que eu estava mostrando esse livro para vocês, né? E aí alguém, que não lembro quem, falou: olha, daria para fazer uma bernunça aqui assim. E aí eu anotei isso na minha cabeça: uma bernunça, é mesmo. Daí o céu deve falar: por que vocês não fazem? Eu falei: não, banho de mamão, todo mundo banho de mamão, não aguento mais banho de mamão. Mas aí a gente fez. Eu escrevi a história. O mamão é muito legal, né? Afinal de contas. O Nado, que era assessor aqui, nos ajudou, né? Ele é do Boi de Mamão. E fizemos o livro, Boi de Mamão. E também, né, com essa daí, ainda movidos, né, pela ideia das dobras, né? Então também esse tem essa proposta brincante, né, de que vai desdobrando e vai contando a história. Aparece todo mundo do Boi de Mamão, menos a bernunça. Que daí a gente revela? Vamos revelar aqui, onde é que tá a bernunça. E para finalizar, Aline? Para finalizar, não, porque tem ainda um jogo, que não é livro, Isso. mas... O jogo Noite Escura, Ilha das Bruxas, que foi no mesmo ano do Boi de Mamão. Do Boi Malhado, Boi Dobrado. Que a gente fez pelo Fundo Municipal também. E é um jogo, né? Foi distribuído, né? Também tá nas escolas esse, né? Nas escolas públicas. Foi para as bibliotecas, né? Nas bibliotecas. Aí sim, né? Aí esse foi o último. Histórias do Outro Lado do Mundo. Também pelo Fundo Municipal. Esse aqui é de 2020. E foi um lançamento na pandemia, né? Foi esse aqui agora a gente está retomando, mas esse livro, aqui ele está costurado, né? Mas ele vem aberto, a própria pessoa costura com as páginas do jeito que ela quiser, as páginas são independentes, então tem 7 histórias, 7 ilustrações e 7 relatos de descendentes de japoneses, coreanos e chineses. Então a gente entrevistou, tem muitas coisas, né, nesse livro. E a ideia era resgatar histórias tradicionais, brincadeiras tradicionais, né, memórias da infância deles e tudo mais. A gente resgatou alguma coisa disso através dos netos, né? Dos netos. Que contavam a história de onde veio a família, né, as brincadeiras, filhos, as cantigas que ouviu na infância e tudo mais. Gente, que delícia ouvir vocês falando de cada um desses trabalhos, né? Vocês são muito especiais e eu agradeço novamente por estarem tão presentes com os nossos estudantes, com os nossos professores, com os nossos munícipes, fortalecendo o gosto e o acesso à leitura e literatura em nossa cidade. Muito obrigada. E assim encerramos mais um Educa Floripa. Que a matemática e a leitura possam fazer parte do cotidiano de um jeito leve, sem tantas complicações. Espero você no próximo programa. Até lá!